Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Entre Linhas e agora nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais para falar sobre um tema, pensando, né, no mês de junho, mês dos namorados, um tema muito importante e aí voltado para os casais, para as famílias, que é sobre as 5 linguagens do amor. Então, eu trouxe hoje a Andressa e a Kati e elas estão aqui com a gente hoje para falarmos um pouquinho sobre tudo que envolve, né, essa ideia das 5 linguagens do amor, de relacionamento. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem, lembrando que a Kati é nossa apoiadora lá da Coach Xanxerê. Kati, obrigada por ser nossa apoiadora. É um prazer. Tá bom? Meninas, vamos conversar um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor, ela foi criada pelo Gary Chapman, né? Vocês leram o livro já ou não? Eu já. Já leu? Ele traz muito bem assim, a abordagem das 5 linguagens do amor, tanto para casais como as 5 linguagens infantis, né? Também tem o livro infantil, que também é muito bom. Mas hoje a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre as 5 linguagens do amor, mais pensando em casal, né? Somos todas casadas, temos a nossa rotina com um monte de criança em casa e tudo isso. E como é que a gente lida diariamente com o que envolve a questão de relacionamento, né? Vocês já sabem um pouquinho identificar a ideia das 5 linguagens do amor? Ou não, em vocês mesmas, ou nos cônjuges? Então, lá em casa, sim, já tem uns 10 anos mais ou menos que a gente conheceu, né, o livro As 5 Linguagens do Amor, e foi um livro lançado em 92, né, então já tem um tempinho aí que ele tá no mercado. E, sinceramente, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, isso não é muito, né, assim, assertivo, mas ele é muito assertivo. E fez toda a diferença no meu relacionamento. E com o relacionamento dos meus filhos também, né? Que já são 2 adultos e uma criança, né? Então, basicamente é isso. Depois a gente vai falar sobre cada um, né? Eu vou poder exemplificar melhor, porque senão eu vou ficar falando aqui. Muito bem. Lembrando, então, que as 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, qualidade de tempo, atitudes de serviço, presentes e toque físico. Eu gosto muito de falar sobre isso porque cada um de nós ama e se sente amado de uma forma diferente, né? E aí, às vezes, a gente pensa, eu imagino lá a Andressa com 2 gêmeas, né? Demonstrando o mesmo, entre aspas, a mesma forma de amor para as duas, mas que provavelmente as duas, que muito embora sejam gêmeas, né, Andressa, elas devem receber também de forma diferente. Sabe que eu acho até engraçado, porque eu tenho muito medo de estar sempre, tô dando mais amor para essa do que para essa. E até hoje de manhã fui dar comida, né, para uma, e daí eu deixei a outra por segundo. E ela ficou me olhando, eu falei, meu Deus, será que ela já entende que ela tá sendo a segunda a comer e não a primeira? E eu fiquei pensando, como é que pode elas ter uma personalidade tão diferente uma da outra, enquanto uma me dá bastante carinho, a outra já não gosta, né? E daí eu fico olhando para as duas e falo, meu Deus, e já o Vicente, ele é é meu xerox, né? É totalmente amor, mas ele não é muito de abraço. Pois é, olha só, né? O meu Bernardo também, eu levo ele dormir, ele gosta que eu fique perto, que eu faça massagem nas costinhas dele, só que na hora que a gente já fez a oração, que a gente já conversou, que eu fiquei ali fazendo um pouquinho de massagem, que eu dou boa noite, aí eu sempre abraço ele dele e falo, mãe, agora você já me abraçou, é que eu sinto muito calor. E eu sei que não é tanto pelo calor, é porque ele não gosta muito, e eu sou extremamente cocolenta, e ele não gosta muito dessa... Então a gente já entende que tudo bem, eu preciso respeitar, porque não é a forma dele. Agora, ele se sente amado quando ele se sente encorajado. Então eu percebo que a linguagem de amor do Bernardo é palavras de afirmação. Né? Por quê? Porque palavras de afirmação é aquela linguagem de amor onde a pessoa ela se sente viva quando ela recebe elogio, ela se sente viva quando ela recebe motivação, encorajamento através de palavras, né? E também ela se sente assim, é como se a gente matasse ela quando a gente falasse algo negativo. Sim. Né? Então, a palavra de afirmação ela está muito voltada para esse
né, para essa linha de combustível de amor. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu tenho os post-it, né? Que diz. Ouvi não sabe ler ainda, né? Mas eu gosto de deixar frasezinhas. Eu deixo, tipo, na pia, na geladeira. Quando ele vai escovar os dentes dele, pai, o que tá escrito aqui, mãe? Você é forte, eu tenho muito orgulho de você. E aí hoje ele me falou, meu Deus, eu sou forte. Eu falei que ele era campeão, né? Mas eu nem sou forte, ele me falou. Eu falei, não, mas você é campeão, porque você vai pra aula, você comeu bem. E ele gosta muito. Sempre que ele acha um papelzinho assim escrito, e eu sou muito de escrever, né? Adoro demonstrar carinho e amor na escrita. Olha como é que pode, E né? provavelmente a linguagem de amor dela seja essa, né? Porque é a forma como ela demonstra amor. Ai, é complicado, mas é gostoso quando você consegue entender, né? Então, cada um. Então, lá em casa, né, falando aí de relacionamento, é totalmente ao contrário. Então, e a gente sabe que também tem 2 linguagens do amor por pessoa, algumas, né, carregam 2 ali, uma primária e outra secundária. E lá a gente já identificou isso também, sabe? O Rafa, a linguagem do amor dele é toque. E eu não suporto. Entende? Assim, fiquem me... Então, foi um período até... Não, mas deixa eu... Não, mas não precisa. É uma coisa minha, né? Eu e a Carol, a gente é assim. É o nosso, né? Eu não preciso de... Por exemplo, é bom você receber elogios, todo mundo gosta. Mas, ok, é um elogio, né? Então, isso não vai mudar nada em mim. Ele já não. O dele também é palavras de afirmação. Então, é toque e palavras de afirmação. Então, a gente passou por alguns processos para se entender e se respeitar, né? E a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Só isso. Uma boa conversa, um olho no olho. Né? Isso para mim é... E presentes é a minha segunda linguagem, mas não é presentes caros. Pelo contrário, e no livro descreve isso, que geralmente quem tem a linguagem do amor de presentes, ela gosta de presente com significado, né? Aquela lembrancinha, né? Olha, eu Isso. passei aqui, olhei, eu lembrei de Ou você. assim, ó, tipo, ai, tô precisando, mas, sabe, tô ali no dia a dia, queria tanto, sei lá, uma presilha, um moletom, sei lá o quê, entende? Um calçado, ou até mesmo... Tô com vontade de comer algo específico. E, de repente, a pessoa, do nada, chega. Por quê? Isso tem significado porque quer dizer o quê? Prestou atenção naquilo que eu gostaria de ter. Então, isso, para quem tem essa linguagem, é fundamental. Não adianta vir com um anel de brilhantes. Tem que ser algo, né? Assim... Então, nós vivíamos nessa situação, assim, porque o homem, geralmente, ele quer dar um presente para impressionar. Então, quanto mais valor, mais... E não é só isso, né? Para algumas mulheres que estão bem resolvidas, eu acho que não é. E aí, um dia, nós conversamos sobre isso. Então, é toque. O Rafa ama tá dirigindo e eu ficar fazendo, né? E para mim, é uma dificuldade, gente. Vocês não têm noção. O quanto é se ficar aqui com a mão e ficar, né? E aí... Conversamos e ele disse, eu não vou mais esperar, porque as pessoas, né, o cônjuge espera que tu faça. E quando não faz, geralmente fica aquela, porque ela, né, não, em casa a gente tem que falar tudo e é bem resolvido. Ele faz assim, pega o braço, amor, agora, tá? Então, assim, é assim o tempo todo. Quando tá sentindo necessidade, tem que falar. Então, não é porque a minha linguagem é uma, a tua é outra, a da Gina é outra, a gente vai ficar esperando que o outro faça, né? Só porque ele sabe agora, eu dei lá para ele ler o texto, que a minha linguagem é essa, então ele tem que fazer tudo em cima disso. Não, porque é uma troca. É uma troca. É uma troca. Até porque a gente também, quando a gente se relaciona, a gente aprende a se relacionar com aquela pessoa. Porque são 2 pessoas diferentes. É o que eu ia falar. E quando a gente aprende a se relacionar, a gente aprende a se relacionar se comunicando. Né? Eu sempre falo muito isso. Eu e o William, a gente sempre sente conversa e a gente aborda exatamente essas coisas, assim. Porque nós somos bem diferentes em vários aspectos no que se refere a forma como demonstra, como recebe, como lida. Eu lembro muito de um dia que eu não ia almoçar em casa, né? Porque eu trabalhava no banco ainda. E aí, eu não estava em casa, estava almoçando fora. E ele estava em casa e ele estava sem almoço. E aí,
liguei pra ele e falei, olha, eu vou aí levar uma marmita pra ti. A gente era namorado na época. Eu vou levar uma marmita aí pra ti. E tá. Aí eu peguei a marmita, eu escrevi em cima, bom almoço, amor, eu amo você, botei um coraçãozinho. Cheguei lá, deixei em cima da mesa, ele não tava lá ainda. E saí, fui trabalhar. Aí deu 1h da tarde, deu 2, deu 3 e nada da dita marmita. Eu pensei, ué, será que ele não viu, né? Porque como eu sou muito calorosa nesse sentido, se eu tivesse recebido, eu ia, nossa, você é maravilhoso, muito obrigada, entendeu? Uhum. Só que não é o jeito do William. Aí deu lá numa altura, eu naquela ansiedade, será que ela almoçou? E daí eu falei, a vida, tu almoçou? Sim. Não, só que aquilo pra mim foi tudo bem, porque eu entendo que é o jeito dele de ser, né? Ele não tá sendo grosseiro, é o jeito dele. O nosso começo de relacionamento, eu sempre digo, tá certo que ele casou novinho, né? Ele tinha recém 18 anos, mas eu sou, assim, coração, daí eu demonstrava com amor, com carinho, e ele sempre quieto, sabe? Ai, amor, tá, deixava bilhetinho, ok. Às vezes tinha um ok, às vezes nada, né? E bem certinho ok com ponto de exclamação, né? Sim, profissional. E aí eu ficava muito braba, porque eu tava ali demonstrando amor, carinho, e ele, ok. Daí a gente brigava muito, batia muito de frente, porque como ele vem do interior, ele tem aquele jeito mais bruto de ser. E eu vim pela minha mãe ser criada sozinha, então eu também vim, eu mando. Eu resolvo, eu não preciso de ninguém que faça nada. Daí a gente batia muito de frente e eu queria que ele fosse que nem eu. Eu queria que ele me desse o amor que eu dou, que ele me abraçasse. E depois a gente começou a entender, depois que a gente teve ouvir, né? A gente começou a entender que não era assim, que não, eu sou alegre o tempo inteiro, ele não precisa ser alegre o tempo inteiro, é o jeito dele de ser. Daí eu falei assim, parei de querer mudar ele, porque ele teve a criação da mãe dele de um jeito, eu tenho a criação da minha mãe de outro jeito. A gente começou a se entender. Daí, no começo ele ia embora, né? A gente brigava, ele ia embora lá pra mãe dele. Ele sumia, depois ele voltava. Mas assim, ele também era uma criança, querendo ou não. Era novinho, né? Eu já tinha uma idade. Mas até eu entender que o jeito dele de demonstrar amor era diferente do meu, foi muito difícil. Foi mais de 1 ano, assim, pra gente conseguir parar de brigar, conseguir se entender. E hoje eu sei que o jeito dele de demonstrar carinho e amor é limpando lá fora, ajeitando o quintal, lavando uma louça. Que ele sabe que eu gosto. Não que ele goste de fazer, eu acredito. Mas ele sabe que eu gosto. Ele me ajuda, assim. Mas ele não é aquela coisa que vai ficar o dia inteiro meloso. Se encaixa no ato de serviço. Se encaixa no ato de... Eu ia falar isso. Muito provavelmente a linguagem de amor dele seja atos de serviço. Porque é como ele demonstra. Então pode ser que ele... né? E eu já gosto mais dessa coisa do toque. Eu gosto que fique junto. Eu gosto de ficar ali, ele já não é mais reservado. Como quando as pessoas são diferentes, né? Sim. A gente precisa essa feminilidade, essa que foi inserida em nós, né? Na nossa época, assim, eu acho que agora já tá havendo discussões e surgindo um novo movimento, né? Então eu vejo pela Carol, que tem 25 anos, ela já não quer ser a mulher, eu mando, eu faço, eu aconteço, né? Ela já tem outra percepção, outra visão, até pelo fato do que a palavra de Deus nos ensina. E esse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele foi escrito por ela é cristã, se eu não me engano, né? Então, assim, é baseado também na palavra de Deus. Então, já não tem mais isso, somente isso. E eu sofri muito, acredito que você também, mas eu sofri muito, porque quando eu conheci o Rafa, era tudo meus, né? Os filhos são meus, tudo meu. E aí? Então, eu tive que me desconstruir porque eu quis. Foi uma decisão minha. Sim. Quando eu entendi que eu não precisava carregar tudo sozinha. Mas vem do temperamento também, né? Então, assim, que a gente falou, pra mim é normal você falar da experiência da marmita. Eu acho que eu seria essa pessoa, entende? Que tipo, só recebeu e tá tudo certo. Não, porque por dentro eu fiz tudo aquilo, entendeu? Mas por fora, eu tô pensando em outras coisas. Então, assim, né? E é errado? Eu vejo como né? Hoje, eu não sei, mas
foi nesses pontos em que eu sofri. Porque daí o outro ficava frustrado, porque o outro não entendia também. Nós não tínhamos, né, essa noção. Na época, bem mais novos e tudo mais. Então, a maturidade faz isso que tu fez. Tipo, ok, né? Então, são processos que mesmo você... E até hoje, de repente, tu cai na rotina. Sim. Peraí, só um pouquinho, né? Então... E é bem isso, né? Porque quando, pegando o exemplo da marmita, eu entendi que é o jeito dele e tá tudo certo. Mas como a gente se comunica, a gente conversa bastante sobre as coisas, né? Eu sempre falo assim pra ele, porque ele fala, vida, eu não preciso ficar dizendo eu te amo o tempo todo, porque eu demonstro que eu te amo. Então, eu falar que eu te amo, né? Só que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, eu falo pra ele assim, amor, é que quando você fala que você me ama, não significa que eu não estava mais acreditando que você me amava. É que parece que dá um calorzinho no coração, porque, entende? Porque é o meu jeito de ser. E é muito engraçado, porque... E ele começou a fazer esses movimentos. Até hoje de manhã tô fazendo uma pós, eu tava lá no computador estudando. Aí ali um pouco chegou uma mensagem dele. Daí ele mandou, oi vida, só tô passando pra te dizer que eu te amo muito, 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 muito. Eu abri um sorrisão sozinha, porque é o meu jeito de me sentir amada. E na hora eu pensei, ele fez esse movimento... sabendo que é um movimento importante para mim. E talvez tenha sido um esforço para ele, mas tentando conciliar, né? Porque não é porque não é a minha linguagem que eu não posso me esforçar um pouco. Exatamente. Eu sou péssima em dar presentes. Não porque eu não quero dar presentes, mas porque é uma coisa que me enrola, entende? Então, assim... A Carol vive falando isso pra mim. E ela ama dar presentes. E presentes como, assim, né? E aí eu falo, filha, eu consegui comprar um presente. Nossa, quando eles sabem que eu fui comprar um presente em algum lugar, eles ficam muito felizes porque eles sabem que aquilo pra mim é sair da minha zona de conforto, entende? Então, eu tenho tentado trabalhar isso porque eu quero que o Gael também tenha uma outra percepção da mãe. Então, vai junto, precisa comprar um presente para um coleguinha, vai. Mas não é uma coisa que eu faça naturalmente. E tem pessoas que não, tem pessoas que amam fazer isso. Eu amo pagar o presente, mas ir lá e fazer toda essa, né? Mas eu tenho me esforçado com amigos, com amigas, né? Ao longo dos anos já pra... Quem me conhece bem sabe que eu sou assim... Para realmente, sabe, não ser aquele né, estereótipo, assim, não. Ela é assim porque a gente precisa mudar todos os dias, né? E acho que isso faz um sentido muito grande nas relações, né? A gente saber que cada dia é uma coisinha. E não tem que ser pesado esses ajustes, né? Porque, na verdade, a gente tá evoluindo como pessoa. Quando a gente pensa que a gente está sentando, conversando para que a relação melhore através do diálogo, ao mesmo tempo a gente também, eu evolui muito, muito, muito depois que eu comecei a me relacionar com o William, e a gente sempre fala muito isso, porque a gente conversa muito, a gente começou a olhar pontos de vista diferentes. E antes eu acho que pela minha maturidade eu estava naquela posição, né, de que tudo era muito centralizado em mim e eu era muito centralizadora. Então, eu tinha muito essa coisa de que eu vou trabalhar, eu vou viver a minha vida, eu vou, né? E eu era muito, acho que talvez até meio egocêntrica demais. E o quanto que isso não faz bem. E aí, eu meio que saí dessa posição, né? Por conta da maturidade. Eu digo que as dores que a gente passa na vida, elas ensinam a gente, né? A sermos melhores. Mas, até hoje... apesar de tudo que a gente sempre tenta ir ajustando, a gente sabe que sempre vai ter coisas para ir ajustando, né? E aquilo que tu falou, eu sei que a linguagem de amor do William é qualidade de tempo. E essa qualidade de tempo é justamente eu largar as coisas e às vezes eu só ficar ali com ele, tomando um chimarrão enquanto a gente assiste um jogo do Palmeiras e eu tô participando com ele daquilo ali. Eu digo que eu tenho muita sorte, porque eu amo assistir jogo, eu gosto de ter tempo também com pessoas, então eu não preciso me esforçar muito, né? Mas o contrário, que é a parte dele, que ele nunca teve o hábito de palavras de afirmação, o quanto que ele precisa fazer esse movimento. E então, né, igual tu ali, provavelmente uma atitude de serviço com palavras de afirmação. A Kati, que não gosta muito do toque, tem um marido que, né, tem a linguagem do toque. O meu abriu... bastante, assim, também, na parte de CD, né? Eu sou muito qualidade de tempo.
Eu tô, coitado, eu mando todo dia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sair, vamos... E ele não é muito... Ele gosta mais de ficar em casa, assistindo, deitado ali. E ele abre a mão bastantes vezes ali, porque ele sabe que eu gosto, ele sabe que todo final de semana eu gosto de pegar as crianças e fazer alguma coisa. Eu gosto de construir alguma coisa. E daí, às vezes, eu vejo que ele tá cansado, ele tá morto, mas ele tá ali só pra me ajudar, porque eu quero muito fazer aquilo. E daí, ontem até eu tava mexendo lá no celular e mandei pra ele que eu quero construir uma casinha pras crianças com pallet. E eu vi que ele tirou print, né? Daí eu falei, mas eu fiquei tão feliz, porque tô vendo que vai acontecer, né? Mas não cheguei a pedir, só mandei. Mas de ver que ele abre mão, às vezes, de descansar, como ele trabalha bastante, ele abre mão de descansar pra estar ali me ajudando numa coisa que não é o que ele gosta, né? Mas... a gente vai se equilibrando e não quer dizer que com o tempo a gente não vai, digamos, cair nas mesmas armadilhas e não vai ter, né, como tu falou, eu vejo todas as nossas dores, as nossas dificuldades, seja com o filho, marido, dentro da nossa casa, da nossa empresa, eu vejo como treinamento. Se você olhar para aquilo como algo ruim, não, né? Isso aqui acabou comigo. Não, isso aqui, que pontos isso aqui vai me fazer, né? Então, às vezes, quando eu percebo lá em casa que a gente não está se priorizando, já acende um alerta. Peraí, porque nós aprendemos a fazer, né, a dedicar um ao outro. Mas, de repente, a vida muda. Sim. A rotina muda, vem os filhos pequenos e tudo mais, né? Então, eu e o Rafa, como a gente passou... imagina a diferença do Rian pro Gael. São 18 anos, né? Então, foi uma distância muito grande. Foi tudo novo para nós. E a gente só sabia de uma coisa, nós não queríamos ficar afastados, né? A gente quer, tanto que o Gael, ele não fala papai ou mamãe quando ele precisa de algo, ele diz papai e mamãe, tudo junto. E é muito importante isso na nossa vida, nos relacionamentos, né? Que as pessoas, elas consigam entender que somos diferentes, e às vezes muito diferentes, mas que o amor, ele não é para ser igual, né? Nós casamos para servir e não ser servido. Então, se cada um servir dentro da sua linguagem, ok. E quando um não estiver fazendo, não pode ter... Ai, porque não tá fazendo... Não, amorzinho... Lá, sabe aquela minha linguagem? Então tá meio embaixo, vamos lá, né? E isso, vem cá, faz agora, chegou a hora. Então eu sou muito grata, porque eu seria a pessoa que eu não é que eu não faço porque eu não quero, mas não me vem à memória realmente, entende? Então às vezes pode, não é só por, não, mas eu tenho tentado melhorar e peço a Deus que todos os dias eu quero me tornar uma pessoa melhor, inclusive dentro da minha casa, que é o meu primeiro ministério, né? Então sabe o que eu acho interessante? Nós fizemos... Claro, a nossa família é grande, mas por causa das neném é muito corrida, né? Mas a gente tem um dia na semana, um dia no mês, que é nosso, que a gente sai pra jantar em qualquer lugar. A gente tem um dia que é da família, que a gente sai os 5. A gente tem um dia que é só com o Vicente, pra ele não se sentir sozinho, que ele escolhe, que é o dia do sim. Então, ele pode pedir o que ele quiser, que a gente só pode dizer sim. Se basearam no filme lá? Sim, ele ama assistir, a gente pegou isso, já faz um ano que a gente faz, todo mês. Se ele foi bem na escola e tal, a gente tem o dia do sim. É só ele não já quer tá levar me dando as uma manas. estratégia. E a gente tem também, que eu acho bem interessante, porque eu gosto de abraçar. Assim, tu tá lavando a louça, meu marido tá na... quem falar abraça o coração, todo mundo para o que tá fazendo, vai lá, se abraça todo mundo, e daí a gente se solta. Esses dias nós fizemos um teste lá em casa. Nós tava na cozinha, e o Rafa veio e me abraçou, e o Gael tava tomando café. Ele fez assim, ó, pra olhar. E a risadinha. A risadinha. Então, assim, de satisfação, de alegria. Então, assim, quanto é prazeroso isso, né, pra ver. Então, nesse mundo que tá tão louco, né, eu acho que ter essa base familiar é muito importante. Eu sempre falo que a gente não pode normalizar coisas que não devem ser normalizadas. E isso, inclusive, é dentro da nossa casa, dentro das nossas relações. Eu sempre falo pro William, se a gente começa a sair de casa sem dar um beijo e um abraço na hora que vai sair, a gente vai acabar normalizando isso. E aí a relação, ela se torna fria. Então, no primeiro momento que a gente percebe que
a relação ela tá pegando um caminho que não é legal, a gente já pode de imediato ajustar ali, né? É tipo o caminhãozinho, eu sempre falo isso. Quando tá subindo, ok, a gente ainda consegue segurar. Virou a ladeirinha, esquece, né? Então, eu acho que pensarmos sobre isso, não vamos normalizar a frieza, não vamos achar que, ai, nossa, quanta... Né? Tem gente que fala, nossa, quanta gente grudenta, quanta gente isso... Que bom isso, né? Eu acho importantíssimo. E eu não tenho dúvidas de que os nossos filhos vão agradecer por sermos assim, por levarmos essa relação mais afetuosa, né? Dentro das nossas capacidades também, porque cada um tem uma forma de demonstrar, né? Então, eu acho que o que vocês trouxeram, as experiências que vocês trouxeram foi muito enriquecedora. Com certeza quem está assistindo vai agradecer por isso, né? E que pena que já está acabando a nossa conversa, mas muito obrigada por vocês terem vindo, obrigada pela presença de vocês. E você que nos acompanhou em mais um podcast, obrigada pela sua atenção aqui conosco. E se você puder comprar o livro das 5 Linguagens do Amor, compre, faça a leitura, descubra como você se sente amado e amada e como você consegue demonstrar o seu amor, como o seu parceiro espera de ti. E eu não tenho dúvidas de que as coisas elas vão tomar um rumo muito melhor, tanto para você como para sua relação e a sua família. Obrigada.